Graças, pais, irmãos. Estamos dando continuidade à nossa campanha de leitura bíblica em um ano, campanha de leitura bíblica de 2018. Hoje estaremos lendo os capítulos 33, 34 e 35 do livro de Gênesis. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 33, e acompanhar a leitura conosco. Capítulo 33 está escrito: E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José e os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, e elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não. Se agora tenho achado graça em teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: Para que é isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Capítulo 4. Saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e a humilhou. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná sua filha fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isto, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as vossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós,
habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado Diná, sua irmã. E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, como se circuncide todo homem entre vós. Que se circuncide todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvides, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. As suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor, e não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor a Siquém, seu filho, e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: Esses homens são pacíficos conosco, portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam à porta da cidade. E foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã, e as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade no campo tomaram. E todos os seus bens, e todos os seus meninos, e todas as suas mulheres levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número. Eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Devia ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Senhor que me respondeu no dia da minha angústia, e que me foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alombacute.
E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz a Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Edé. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi e Judá, e Isacar, Zebulon, e os filhos de Raquel, José e Benjamim, e os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gad e Azé. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo os capítulos 36, 37 e 38. Que Deus te abençoe. E até amanhã, se Ele assim o permitir.